para a doutrina dos espíritos, né? Bem, nós temos hoje, então, o nosso item 15, maturidade psicológica, mas se tiver alguma questão ainda no capítulo 6, a vida não vivida, dos espíritos da alma, a gente tem ainda algum tempinho para trazer alguma questão que possa ser interessante para vocês desse material do capítulo 6. Alguém tem alguma questão nesse capítulo em específico? Patrícia? Oi, Gelson, boa noite. Boa noite. Bem, eu achei que esse capítulo foi imensamente rico e alguns pontos eu fiquei aqui a pensar e a refletir sobre quando ela fala dessa parte da vida não vivida, que pode ressumar, né? Fiquei com essa ideia, assim, daquilo que a gente não viveu e que pode nos incomodar de alguma maneira, né? Fiquei com essa sensação. Se eu já pudesse falar um pouco. Depois tem alguns outros pontos assim que eu achei bem relevantes também. E quando ela fala da raiva, né? Do enfrentamento com a raiva. E deixa eu ver o que mais, não sei. Eu posso fazer mais, para referir mais aqui, que eu achei ele tão rico, tantos pontos assim, bem relevantes, não sei. Se você puder falar um pouco sobre isso, já se agradecia, assim. Sobre essa parte, verdade, né? Na verdade, gente? é o que a gente não viveu, né? Sim. Na verdade, essa vida não vivida, né, ela faz parte da falta de maturidade, né? Eu faço eu, porque ela é muito mais presente em nós, essa realidade que a gente imagina. Todo o projeto reencarnatório, se a gente fosse somar compromissos que os espíritos assumem antes de reencarnar, o quanto eles conseguem realizar, a gente vai ver que é muito pouco. Entre a promessa e as conquistas, seja em termos dos desafios internos, seja em cima das tarefas que a gente assumiu, a gente vai ver que a gente deixa muito, está muito aquém do que a gente se comprometeu. Então, a vida não vivida, ela acaba acontecendo a quase todo momento na vida da gente, né? De certa maneira. Não só pelo medo ali que eles colocam, não só pela baixa autoestima, que a gente vai abandonando a si mesmo, não só pelas ilusões da matéria que nos entorpecem e nos envolvem nas questões coletivas, e acabamos esquecendo da nosso processo, perdendo a conexão com o nosso mundo interno, não só pelos padrões do passado, que acabamos repetindo, e, de uma certa maneira, nos aprisionando novamente em questões da qual a gente está emocionalmente ligado. Então, por vários motivos, muito da nossa vida vai deixando para trás. E esse deixar para trás não de um autoabandono nosso, né? Então, a gente acaba não conseguindo assumir aquilo que nos cabe, seja por medo, por insegurança, seja por vários fatores que acabam impedindo a gente de poder usufruir e realmente dar conta daquilo que nos pertence, né? E isso em termos de potenciais, né? Isso vale não só pelos potenciais, mas também vale questões que têm que ser resolvidas, enfrentadas, que a gente não enfrenta e deixamos de lado. Então é importante, né, Patrícia, a gente poder estar atento a isso, né? Fazer uma análise, uma reflexão, de que maneira a gente acaba negligenciando ou estamos inconscientes de nós mesmos, né? E quais são os limites e elementos que impedem a gente de poder assumir aquilo que nos cabe, né? Só para complementar, Gelson, é assim, sempre fica, né, com as nossas escolhas, algo que a gente não viveu.
Mas pelo que eu percebi, em algum momento aquilo pode incomodar. Isso significa que incomodaria quando a gente não tivesse desenvolvido essa maturidade, ou, ou não exatamente? Não incomoda de qualquer maneira, né? Pode ser de um jeito ou de outro, porque aquilo que nos pertence, aquilo que nos cabe, aquilo que faz parte da nossa realidade, não tem como a gente fugir, né? Então, de uma certa maneira, esses conteúdos nossos, seja de conflitos que não resolvemos e que esquecemos e fugimos, seja potenciais adormecidos que estão latentes, né, latindo, né, latejando dentro da gente, né? A vida vai colocar sinais e esses elementos vão tentar fazer o movimento. Aquilo que não é elaborado, não é conscientizado pelo ego, acaba daí se tornando conflito, cedo ou tarde. Isso, essa tensão psíquica é inerente a nós, né? Vai acontecer. Agora, claro, dependendo da estrutura psicológica de cada um, do esquema do ego, a gente pode escamotear mais, a gente pode reprimir mais, a gente pode evitar de uma certa maneira, a gente pode ficar na inconsciência. Mas não quer dizer que esse movimento não está acontecendo dentro da gente, né? E, de uma certa maneira, ele pode irromper em qualquer momento, ele pode estar ali sendo até sincronicamente apresentando pela vida. A vida também vai nos dando sinais. A vida também vai nos confrontando numa tentativa de apontar os caminhos, ou nos confrontar, ou de uma maneira trazer a realidade para nós mesmos. Então, há sempre esse diálogo, essa tentativa da vida e do inconsciente de haver esse resgate ou esse confronto, né? Isso pode se dar de maneira mais branda ou não, né? Mas o movimento da vida sempre impulsiona para que a gente possa se conhecer, se trabalhar e se transformar, né? Se isso não ocorre, é por uma incapacidade nossa. Ok, Gelson, obrigada. Mais alguma questão no capítulo 6? Eu sou Li. É o que eu estava pensando sobre exatamente essa parte também que estava lendo, antes de começarmos, e eu pensei daí estava vendo também do Patinho Feio, né? Eu pensei na força de vontade, porque a força de vontade e também alguma coisa de muito, muito forte interior, e nós sabemos também, né, que a fé também ajuda demais, a oração à fé. E na força de vontade, a gente consegue, porque, meu Deus do céu, se explica também. Isso passou na minha vida situações que, se eu não tivesse uma força de vontade tremenda, não importa, se pode chamar de orgulho, não importa, mas uma força de vontade tão grande que fez com que eu conseguisse ultrapassar aquela situação. Não é que eu seja ótima, não é isso, Gelson. É como é que é? A responsabilidade também muito grande, muito forte, sabendo que tinha duas pessoas praticamente enfermas dependendo de mim. Então, será que isso não é nem querer ser super mulher, porque eu não sou não, viu? Assim eu sou livre. Na verdade, assim como tem valores positivo, coragem, a vontade, a responsabilidade, e assim por diante, que nos ajudam a olhar para a gente, a vencer, existem outros que, como a preguiça, a revolta, a impotência, que gera raiva, e outros elementos que acabam impedindo a gente de fazer. Então, na verdade, todo esse processo da vida não vivida, acima de tudo, é um drama interno da gente, que tem em jogo justamente essa tensão entre as nossas questões emocionais e é uma questão moral também, ou seja, de consciência dos nossos compromissos, de consciência de nós mesmos e das dificuldades de viver isso, né? Então, vai ser isso sempre, né? Obrigada, Doc. Ok.
Ok, Patrícia? Desculpa, Gelson, voltar a incomodar. Só nesse ponto aqui do medo e da raiva, que ela fala das bases como cimento do medo e o tijolo da raiva. E quando ela finaliza, ela fala, né, que o mais difícil quando se trata da raiva é assumirmos que somos o problema, quando deixamos de fazer o que deveríamos ou devemos fazer, que somos coniventes com o nosso falso eu. Mas o mais difícil de tudo é enfrentar o fato de que perpetuamos nossa ferida. Ela quer dizer, o que seria exatamente? É enfrentar a origem da raiva? Que ela quer dizer com ser conivente com o falso eu? É isso? É, é, é que assim, ó, sim, a gente tem que enfrentar, que a raiva é uma resposta emocional, né, Patrícia? E toda resposta emocional, ela é fruto de uma fantasia, de um sentimento. A gente tem que ver o que está por trás da raiva. A raiva, geralmente, por trás da raiva, tem ou impotência. Então, a raiva pode ser fruto do medo, ou fruto de que as coisas não saem da frustração, a gente fica, né? Ou a raiva é uma forma de esconder também a tristeza, ou a raiva é uma forma de querer destruir uma revolta em relação àquilo que te desafia, tu não quer se confrontar. Então, realmente, a gente tem que entender qual é o esquema, né, emocional, psicológico que está por trás dessa raiva. Né? Mas a raiva é um sinal, né, de que eu não estou sabendo lidar com a situação. Ok, compreendi. Obrigada. Muito bem. Pegando essa questão de Ossoli, né, sobre a questão da vontade, né, no item 15, né, fala da maturidade psicológica, justamente no livro Momentos de Consciência, o capítulo que foi indicado para estudar, que é consciência e responsabilidade. Então, esse tema da responsabilidade é bem importante nesse momento, né, de virada, onde sai da nossa inconsciência, da nossa imaturidade, uma maturidade psicológica e espiritual. Então, a Joana, ela começa a colocar no capítulo, né, que a responsabilidade é manifestação da aquisição da consciência. Né? E aí é bem interessante, tem duas coisas aí interessantes que ela vai trazer a partir disso. Uma é que o pensar, né, nem sempre gera responsabilidade. Né? Então, de uma certa maneira, não basta tu ter inteligência e ter o pensamento, que, de uma certa maneira, o pensamento também está subordinado a padrões emocionais e psicológicos da qual tu está inserido, né, internamente. Então, porque ela vai falar que o ato de pensar nem sempre faculta a visão correta. É necessária a responsabilidade. Então, a responsabilidade exige mais do que o pensar. Exige para ela o discernimento. Discernimento dos objetivos que nos envolvem, dos ideais. Então, acho interessante que, realmente, a responsabilidade é uma condição, né, de uma alma já está lúcida em relação ao que ela é, o que ela quer buscar e o que ela deve buscar. Né? Então, ser responsável é justamente estar comprometido contigo, comprometido com a vida. E esse compromisso com a vida, ele não pode ser pelo medo, né? Ou pela ganância, que nos dá um certo anseio de vitória, mas não é exatamente a responsabilidade dessa consciência que vai emergindo no espírito amadurecido. Né? Então, essa responsabilidade que ela está aqui, fruto dessa maturidade psicológica,
não envolve só comprometimento, mas envolve um tipo de sabedoria. Ou seja, a responsabilidade também é uma forma de escolha, né, gente? Porque ela vai dizer que a responsabilidade dá o direcionamento dos deveres e faz com que eu eleja aqueles que são essenciais. E que na responsabilidade envolve um discernimento. Esse discernimento daquilo que eu vou realizar e de como eu vou executar, né? Isso é bem importante aí em relação... Não basta executar, não basta estar comprometido com a vida, pode estar comprometido com coisas equivocadas, né? A gente põe, às vezes, tanta energia em coisas que não dão lugar nenhum, pelo contrário, pode prejudicar a nós espiritualmente, né? Então, o fato de estar comprometido com algo não quer dizer essa responsabilidade, é uma responsabilidade com um senso moral, como uma consciência realmente desperta e que envolve esse estado que Joana coloca do despertar, né? Que ela vai falar em outros momentos da obra dela, dessa saída, já também trabalhou, né, da consciência de sono, um estado de despertamento, né? Porque, de uma certa maneira, essa tendência inata para o bem que ela coloca aqui, né? Que, de certa maneira, existe um impulso natural para a individuação, existe um impulso natural para a completude, de buscar, de uma certa maneira, a nossa inteireza psicológica e conquistar o caminho para a evolução. Se, por um lado, essa é uma tendência natural, por outro lado, existem forças que impedem ou retardam esse movimento. E uma das coisas que impede muito, segundo Joana, é justamente esse entorpecimento carnal, né? A matéria, né? A matéria nos envolve, lila, né? A brincadeira de Deus. Então, a brincadeira de Deus é esse mundo material que muitas vezes a gente nos envolve, né? Seja as questões da carne ou a questão do próprio mundo, né? E, de uma certa maneira, diz ela, bloqueia a nossa faculdade de direcionamento. Por isso, a gente falava lá no Daimon, né? na psicologia do Daimon, a necessidade de ter um espírito tutelar, né? Ter um espírito que nos ajude a lembrar do que a gente vai fazer aqui, né? Porque, além do envolvimento da carne muito forte, há essa tendência nossa, né, de fugir, de escamotear, de nos identificar infantilmente com os prazeres do mundo, de não querer pagar o preço para nossas escolhas e não acreditar em nós. Então, tudo isso são impeditismo da nossa responsabilidade frente aos compromissos espirituais que a gente assumiu, né? Então, ela fala então da pessoa lúcida, né? Que a pessoa lúcida é diferente então da pessoa entorpecida, consciência de sono, ela vai agir confiando nela, confiando no resultado, né? Sem imediatismo, né? Sabendo semear para depois colher. Ela vai dizer assim, a benfeitora, que a pessoa lúcida age com prudência, né? Enquanto que é diferente, né? E que isso vai convertir depois no último livro dela, que é a Psicologia da Gratidão, né? A pessoa lúcida vai ser grata, vai aprender a ser cooperativa, vai contar felicidade, uma série de coisas que ela vai trazendo na série psicológica dela, que vai gerar, né, mais do que instrumentos de felicidade, uma postura interna, que ela vê a gratidão como uma forma de viver a vida, né? Então, enquanto a inconsciência vai responder pela ignorância, pela agressividade, né, a responsabilidade vai, então,
promover essa lucidez necessária para a nossa maturidade. E aí ela abre também, não só e a responsabilidade, para mim, ela vem com alegria, ela vem com essa claridade que ela coloca ali, né? De uma mente ser lúcida e comprometida, consegue se aliar aos aspectos positivos da vida. Então, a responsabilidade, para mim, não pode ser pesada. Não que a vida não tenha desafios e não vai ter momentos pesados. Vai ter momentos pesados, vai ter momentos difíceis, mas a responsabilidade em si, ela não pode ser pesada. Porque a responsabilidade, de uma certa maneira, envolve justamente essa capacidade de confiar, de acreditar e de sentir que nós podemos, né? Se a gente é responsável, é sinal que é da nossa parte capacidade, né? A gente não responsabiliza alguém que não é capaz. Uma criança não é responsável a viver certas tarefas que são só do adulto, porque ela não é capaz. Quando a gente fala em responsabilidade, a gente está falando na nossa capacidade de ser responsável, é poder realmente ter essa maturidade de se sentir adulto, capaz de realizar. E a capacidade envolve confiança, envolve acreditar em nós, acreditar em Deus, acreditar na vida, acreditar que realmente nós temos recursos. Isso nos traz um otimismo, né? Nos dá força, nos dá vontade de vencer. Então, para mim, a responsabilidade envolve todos esses aspectos positivos, né? De uma alma ciente dos seus recursos, né? E assim, né? Que a responsabilidade promove pela Joana esse estado de lucidez e que inspira, né? Aspira o melhor para nós. Ela fala aspirar pelas caminhadas da evolução, possa buscar o que é melhor, né? Se devotando aos aspectos mais positivos e profundos da vida que ela coloca ali, né? E aí ela tem várias questões práticas, né, gente, que eu acho bem importante. A Joana, muitas vezes, ela nos dá, digamos assim, roteiros práticos, né? Nos dá dicas práticas, né? E aí ela dá uma ideia do que envolve, a nível prático, uma pessoa responsável, né? E a forma de lidar com a vida. Eu acho muito interessante a gente pegar aqui no livrinhos, né, no capítulo, né, e ver esses elementos aqui que ela está falando aqui, né, que é bem importante aqui do capítulo, né? No meu começa na 157 capítulo e a parte que ela coloca é a página 158, não sei se é a mesma página para vocês. Alguém quer ler para nós essa partezinha aí? A consciência da responsabilidade se conduzirá. Alguém lê? Eu posso ler. A nunca maldizeres o charco e sim a drená-lo. A não cultivares problemas antes a solucioná-los. A não erguer barreiras que dificultem o progresso. Porém, a te tornares ponte que facilite o trânsito. A não aguardares o êxito antes do trabalho. Pois que o primeiro somente procede ao último na ordem alfabética dos dicionários. Então, vamos dar uma paradinha por enquanto, né? Então, você vê assim, nesses primeiros 4 itens que ela coloca aí, né? A gente vê já justamente
essa lucidez que Joana coloca, né, na questão da responsabilidade. A gente vê que isso é uma forma de escolha, né, não só um direcionamento apenas, mas um direcionamento correto, né, de uma pessoa que já é consciente e que sabe aproveitar a vida, né, a nunca maldizer, mas sim a drenar o charque, ou seja, em vez de fugir da vida, em vez de ter uma postura negativa, autodepreciadora da realidade, poder transformar essa realidade, né? Então, a pessoa responsável não cultiva problemas, mas busca solucionar os problemas, foca no melhor. Isso a espiritualidade maior sempre nos faz, né? Ela não quer focar nas coisas negativas da gente, ela foca em resolver, ir em frente, né? No movimento, a gente vai ler assim, Joana, vamos ver o André Luiz, a gente vai ver as orientações de Emmanuel, de todos os espíritos de luz que nos estimulam a vida, a gente vê que o foco deles é em favor de ir à frente, né? O Bezerra de Menezes, em vários momentos aqui na nossa casa, diz: não olhe para trás, meu filho, olha para frente, né? É olhar para frente, é poder realmente buscar avançar, né? Então, não ficar preso no passado nem nas dificuldades, mas focar no presente em favor da resolução da tua vida, né? E assim, então, evitar erguer as barreiras que possam impedir o meu progresso, né? E aí ela vai ser clara, a te dar ponte que facilita o trânsito, né? E aí, e não ficar ansioso para que as coisas se resolvam de uma hora para outra, né? Então, trabalhar, né? Confiar no teu trabalho. Que a lei de ação, né? A lei de causa e efeito, ela é automática. Toda ação que tu faz vai ter uma reação. E se tu trabalhar, se tu se esforçar, é da lei que tu vai frutificar. É da lei que em algum momento tu vai ter êxito. A gente não fica preocupado de colher os frutos de uma hora para outra, né? Porque o trabalho vai redundar necessariamente em algo positivo para a nossa vida. Pode continuar, Ursuli. A não aguardares o êxito antes do trabalho, pois que o primeiro somente procede ao último na ordem alfabética dos dicionários. A não olhares para baixo emocionalmente, onde repousa o pó e a lama. Entretanto, a fitares o alto, onde fulguram os astros. A não desistires da luta, perdendo a batalha não travada. Todavia, perseverando até o fim, pois que a esperança é a luz que brilha à frente, apontando a trilha da vitória. Vamos dar mais uma paradinha. Alguém perguntou qual é o livro, é o Momento de Consciência, tá? Capítulo 16, Consciência e Responsabilidade. Então, aqui, de novo, né? Não olhares para baixo. Então, realmente, né, gente? A gente tem que tomar consciência que a gente é filho de Deus. Filho de Deus. E isso quer dizer filho do amor. Filho do amor. Para viver para o amor. Para viver com amor. Para viver em favor do amor. Então, um filho de Deus não olha para baixo, né? Emocionalmente. A gente não tem a autoestima baixa, a desvalorização de nós mesmos é oposto ao que Deus quer de nós, o que Ele almeja para nós e a relação que Ele estabelece conosco, que é de amor, né? Então, a pessoa responsável, nessa lucidez que Joana coloca, assume essa confiança da maturidade e sabe olhar, então, para frente ou para cima, mas não para baixo, né? E aí ela não desiste da luta, né? E aí tem a coisa do perseverar até o fim, né? Que, de uma certa maneira,
o que importa da vida não são resultados imediatistas, nem ilusórios e transitórios do mundo, mas o processo de transformação que está ocorrendo dentro de nós. A gente não pode esquecer que a maior meta de transformação não é tanto pela tarefa que a gente vai realizar, mas pela transformação que vai ocorrer em nós a partir da tarefa, do trabalho realizado, né? Nós somos a joia bruta que está sendo trabalhada, né? A matéria nos desafia o espírito. E desafiando o espírito a vencer ela, o espírito está sendo superado e sendo transformado, né? É coisa da alquimia, né? Das operações alquímicas. Quando o alquimista está lá trabalhando a matéria, e a matéria está desafiando ele está tendo que superar ele mesmo e despertar enquanto potencialidades que ele traz dentro dele, né? Então, o importante é perseverar, né? E aí tem uma frase linda da Joana, que a esperança é a luz que brilha à frente, apontando a trilha da vitória. Então, de uma certa maneira, a pessoa responsável guarda esperança em seu coração. Sara? Isso que tu falou agora é uma coisa muito forte. A gente esquece que a gente é filho de Deus, e o que é ser filho de Deus? É ser filho do amor. Vou fazer disso um mantra. É uma coisa fantástica. Muito obrigada. Agradeço a Joana. Né, a Joana, querida, exato. Né? Sempre. Mas é importante, né, Sara, justamente, né? Porque eu disse, quando a gente olhar muito para baixo, né, a gente tem que dizer assim, metaforicamente falando, né? Ficar muito para baixo, dizer o que estou esquecendo de mim, que me faz ficar preso no que é inferior, ou no passado, ou que, né, que me impede de avançar, né? Então, é importante a gente poder realmente ir trabalhando em cima disso, né? Obrigada. Continuamos, Elsoli? Eu queria lembrar assim, a não desistir da luta, é esse, né? Não, a não falares agora. Não falares mal do próximo, exato. A não falares mal do próximo, considerando as tuas próprias deficiências. Ao invés disso, brindar-lhe palavras de estímulo. A não te perturbares ante as incompreensões, porém, a te sentires vivo e, portanto, vulnerável aos fenômenos do trânsito humano. Então, esses dois pontos também são bem importantes, né, gente? Porque, de uma certa maneira, quando tu fala mal de alguém, né, a gente está indo contra a proposta justamente de crescimento, né? E se a Júlia acabou de falar que a gente tem que tentar, não que tiver problema, mas solucionar, não maldizer a vida, mas trabalhar em favor dela, né? Quando a gente fala, ou quando a gente julga negativamente a gente fala mal de nós também com nossos pensamentos negativos, né? Inferiores, né? A gente está se julgando, se condenando. Ou quando a gente fala mal do outro, né? A gente está reforçando as deficiências, não reconhecendo que todos nós somos no mesmo barco, né? E que todos nós somos, de uma certa maneira, vulneráveis, né? Então, a nossa proposta aqui é poder estimular, ser estimulado pela vida, que a vida é um grande estímulo, se a vida nos desafia, é um grande estímulo, a natureza, né? O convite que a vida nos faz toda manhã, né? E para a gente recomeçar a vida, né? Então, de uma certa maneira, evitar, né, produzir o mal em qualquer circunstância da nossa vida. E a não se perturbar também frente às incompreensões que a vida se apresenta, né? E se a gente é vulnerável, é porque a gente está vivo, se a coisa nos tocou, a gente está vivo. Então, não fica preso nisso, né? Puxa, me mexeu aquilo, mas eu não vou me perturbar. E ser vulnerável e reconhecer a nossa vulnerabilidade é uma qualidade, mas se perturbar já é uma coisa negativa. Poder aceitar a nossa vulnerabilidade é uma forma de força psicológica, né? Na nossa vulnerabilidade,
na nossa pequenez, nosso limite, a gente reconhece possibilidades novas. Não tem problema de ser vulnerável, porque a gente está ainda crescendo, aprendendo, caminhando, né? Nessa jornada evolutiva. Mas não vamos nos perturbar. A angústia faz parte, como diz Kierkegaard, mas o desespero não, né? A gente pode até se angustiar frente às coisas, mas não se desesperar, né? Que são coisas diferentes, né? Vamos adiante? A nunca pretenderes a paz sem os requisitos para cultuá-la no íntimo. Não obstante, irradiares a alegria do bem que fomenta a harmonia. A responsabilidade não favorece a autopiedade, nem a presunção, a debilidade moral, nem a violência, a volúpia, os desejos vis, nem os gozos entorpecedores. É criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de elevação e de crescimento. Sim, então, com certeza, né, gente? Então, a paz é uma conquista, né? É fruto dessa harmonia, dessa conexão consigo mesmo e com a lei divina. Então, é um processo que a gente vai conquistando pouco a pouco. A gente não pode exigir a paz sem esse trabalho conosco mesmo, né? Mas a gente pode ter o coração cheio de esperança, de confiança e irradiar alegria no bem, promovendo essa harmonia, promovendo a conquista dessa paz, né? Isso que é importante, né? E aí não ficar preso nessa autopiedade aqui, nessa autopiedade que é ficar com pena de si mesmo, se vitimizando. Porque a autopiedade é uma forma de inferioridade, né? Ou de preguiça moral, de poder ficar preso à nossa visão pequena e triste da realidade, em vez de poder realmente avançar no nosso caminho. E por isso que a gente tem que evitar todos esses elementos aí, né? A debilidade moral, a violência, a volúpio do desejo vis e os gozos entorpecedores. E a gente falava, né, sobre a diferença entre a astúcia e a criatividade, né? Lembra? Alguns encontros atrás, falou a diferença. Então, a responsabilidade é criativa e enriquecedora. Então, a responsabilidade é uma forma inteligente, criativa de lidar com a vida, e não da astúcia, que só quer enganar e não pagar o preço pelo trabalho de conquistar o seu lugar no mundo, né? Porque sabe se encontrar em processo de elevação e de crescimento. Então, a responsabilidade tem a ver com a criatividade, é o exercício da criatividade também, né? Patrícia ou Santiago também tinha colocado alguma coisa no chat, não sei se ele quer trazer alguma coisa. Patrícia, primeiro. Pode falar, Santiago, eu já falei bastante. Vá, pode ir. Só ao filo da paz. Eu compreendo que eu não posso recebê-la como um direito, mas eu tenho o dever de trabalhá-la dentro de mim. Uhum, exatamente. Que a paz é uma conquista, né, Santiago? Ninguém consegue ficar em paz se tiver em dívida consigo mesmo e com a lei. Então, não tem como a gente exigir paz, porque a gente não consegue, é uma questão de capacidade nossa também, em função do nosso desencontro, das nossas dificuldades. Por isso que a paz acaba sendo um processo que envolve um trabalho, uma conquista, e o que o Jung vai dizer que quando a pessoa vivencia esse encontro com o self, né,
consegue se entregar, e se dá um servidor, né, ao que é maior, ele vai encontrar paz. Aí que vai encontrar paz, né? Então, eu disse, quando a gente chega nessa inteireza psicológica, não mais um ser dividido, a gente começa a ter paz. Antes disso, a gente tem momentos de paz, graças a Deus, né? Mas não essa paz aí que Jana coloca, que é um estado daí já permanente de equilíbrio e de harmonia, né? Patrícia? Gelson, posso falar? É assim, não queria tomar muito tempo, mas quando eu vi primeiro, inicialmente, esse texto, fiquei assim, refletindo em mim, e no fundo eu me vejo assim, com um senso bom de responsabilidade. Mas depois, com esse descritivo todo, eu comecei a achar bem, não, nem tanto, não é assim, dessa forma. Então, eu tive a analisar se a gente também não pode ter assim, uma responsabilidade de uma forma muito egóica, ainda no sentido de querer fazer as coisas corretamente, mas querer controlar, e nesse sentido, assim, que diverge um pouco do que a Joana traz aqui, ou seja, seria um bocado sem essa consciência, talvez, né? Por isso que eu falei que a responsabilidade não é uma questão de tarefismo, de rigidez, de exigência, de uma certa forma masoquista, porque ela mesma falou, né? Eu comentei para vocês que Divaldo me falou que Joana está fazendo um livro sobre a sombra, né? E um que ela vai analisar a sombra de Sócrates e de São Francisco de Assis, né? E que a sombra de São Francisco é porque ele quis se igualar a Jesus, né? Se exigir nesse lugar, né? Então, essa exigência exagerada, muitas vezes, em vez de favorecer o processo, gera tensão e desgaste de energia desnecessário. Claro, então, uma coisa é o esforço, a responsabilidade exige esforço, exige compromisso, mas exige essa lucidez para avaliar, né, Patrícia, onde eu estou, aonde eu quero chegar e o caminho para fazer isso. Porque se eu me jogar sem cuidado, eu estou sendo irresponsável. Se eu me exigir mais do que eu posso, eu não estou sendo responsável. Então, realmente é diferente a responsabilidade que ela coloca aqui, atitude egóica, né, de uma exigência exagerada, de uma rigidez, de uma falta de cuidado consigo mesmo, que muitas vezes vem revestida como um autossacrifício, mas que, na verdade, é uma forma de orgulho ou de autopunição interna. Né? A gente tem que cuidar para diferenciar isso. Silvia? Isso mesmo que eu senti. Eu só queria, esse ponto, por exemplo, que estava fazendo, é justamente aquele ponto que o Santiago fez, que a paz vai chegar depois da responsabilidade, depois do trabalho, é uma coisa que é construída aos poucos, que a gente vai, de certa forma, chegando ao pouco. Por isso, eu acho que aquela frase que ela disse, que a esperança está sempre, é uma luz que acende no futuro, a gente está sempre vendo, olhando para essa luz, porque se a gente quer fazer uma coisa antes de você estar preparado, então significa que você vai falhar, porque nós ainda não temos dentro o alicerce que vai segurar o prédio que a gente quer construir, de certa forma, não é? E é interessante isso, porque vocês estavam falando, eu estava me lembrando de uma coisa que o Emmanuel disse numa das mensagens, que ele fala quando a gente trabalha, acho que o André Luiz também repete isso muitas vezes, de certa forma, I'm paraphrasing here. Ele diz, quando você trabalha, você tem a consciência tranquila, e a consciência tranquila te traz a paz. Então, eu acho que é justamente esse processo de pensar em termos psicológicos, seria o ponto que a gente chega na individuação, né? E todas as estradas chegam ao pico, daquela questão de ter aquela paz que nada te perturba. É uma coisa que é conseguida depois de muito tempo de trabalho, consciência, e estar bem alerta do que a gente está fazendo. Seria isso, de certa forma? Com certeza, né? E a gente até pode tentar
e se desafiar, mas sabendo, né, que a gente não vai conquistar, e que a gente vai muitas vezes sabendo o que é um exercício, né, de aprimoramento, de dobramento das possibilidades nossas, né, Silvia? Então, com certeza. Né? Por isso que ela vai falar aqui, né, responsabilidade é degrau de elevação da consciência. Então, na medida que a consciência vai evoluindo, a nossa responsabilidade vai aumentando naturalmente, né? Exato. Na Porque medida que a também gente vai não sendo pode. mais maduro, evoluído, mais planificado chega o ser humano, porque a responsabilidade planifica, né? As pessoas em todas as situações, porque a gente vai adquirindo recurso e querendo avançar, querendo servir a Deus, querendo se melhorar e se comprometendo e podendo carregar um pouquinho mais do fardo. Para os outros já é difícil, mas para nós já é uma bênção, né? Não é mais aquela dor, né? Porque, de certa forma, isso nós está sempre se testando a gente mesmo. É que nem uma criança, né? Quando está aprendendo a andar, levanta, cai, levanta, cai. Ele gatinha, levanta. Até que um dia ele consegue andar. É mais ou menos esse processo, de certa forma, não é? Uhum. E a gente é bem criança. Mas é interessante o que a Joana fala, eu acho assim, é um caminho. Se a gente não aprender nada dela, honestly, é melhor voltar com o Brau, porque ela dá todas as estradas que a gente tem que fazer. Porque normalmente, principalmente, a gente tem sempre uma coisa, não, que você quer ser Jesus, né? Uhum. Sem passar pelo estágio de aprendizado da iluminação. É bem interessante, a gente tem que sempre voltar para dentro da gente e trabalhar dentro da gente, das nossas potencialidades, né? Eu entendo assim, não sei se é isso. Ao mesmo tempo, né, nós temos que se permitir, né, não querer ser Jesus, mas a reconhecer aquela fase de Jesus que ela coloca no outro capítulo, Vidas e Soluções, que são o significado do ser integral, vós sois deuses, né? A gente pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, não é que a gente vai ser igual a Jesus, mas a gente acreditar que nós podemos ser. Mas nós temos o potencial de ser. Temos o potencial, isso. E se a gente trabalhar para... nós vamos, é uma coisa que não é aleatória. Nós vamos conseguir se a gente pôr o esforço suficiente e trabalhar suficiente para conseguir, dentro dos nossos... Nós vamos não ser Jesus, mas sermos os melhores que nós podemos ser. Seria isso. Uhum. Isso. Sandra? Olá, uma pergunta. Paz equivale à serenidade? Ou é distinto? Pois eu acho que exatamente não é a mesma coisa, né? Existem vários termos, tem pistes também, que é um termo que quase equivale à paz, né? Então, acho que pistes, que é um termo grego que Jung usava, é mais perto de paz. Serenidade, não. Serenidade é estar sereno, né? Estar calmo. É como se fosse um repouso, né? Uma quietude, uma certa discrição, né? Tá. Então, mas não quer dizer... Então, pode equivaler em alguns traços à paz, mas não necessariamente, né? Pode ter esse estado assim de serenidade, a paz te dá, mas nem toda serenidade é uma paz conquistada, né? Tá. Piscis, como chama Piscis? Piscis, P-I-S-T-I-S. Tá, obrigada. Então, essa questão, já entrando um pouquinho no outro capítulo, né, que já entrou na questão e quando ela coloca que Jesus é o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, né, e ela vai falar das bases para a autorrealização, e ela fala de a gente poder ambicionar, né,
ir além do habitual. Então, enquanto, de um lado, o ser amadurecido é um ser responsável, e um ser amadurecido também pode ambicionar ir além, né? Então, ela fala da autoconfiança e da fé, né? E que envolve também a pessoa que está conquistando essa maturidade, essa certeza de uma certa coerência, né, que ela diz assim, entre o desejar e o poder realizar, né? Então, tu sai da ambição perturbadora, imediatista e material, e entra nessa faixa do idealismo, que te move na responsabilidade e que gera essa autoconfiança, essa fé para dizer, eu sou Deus, né? Eu posso ir além. E ela fala dessa identificação com Deus, né? Ela fala que identificar-se com Deus é ampliar os valores que dormem no íntimo e que são desconsiderados por nós. Então, tem dois tipos de identificação. Tem a identificação negativa, que é a inflação do ego, o ego narcisista, arrogante, e que se revolta contra o pai, né? Aqueles espíritos caídos, que são orgulhosos, e que querem tirar o lugar de Deus e querem controlar o mundo, né? Com a sua própria arrogância, né? Então, há uma identificação negativa da inflação do ego e a identificação enquanto um estado de amorosidade. Eu sou filho de Deus, então eu trago em mim o divino, né? Eu trago em mim os valores de Deus como parte da minha natureza e também sou fadado à perfeição, enquanto perfeição relativa de onde eu posso chegar, né? Então, de uma certa forma, a Joana também fala uma passagem muito bonita, né? Que ela fala que essa identificação com Deus é uma faísca sabedora do seu poder de combustão, né? Eu me lembro aquela oração, né, que a gente faz, né? Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, né? Então, sabendo disso, essa faísca, né? Mas a gente tem que ter essa matéria. Ela diz que a gente tem que ter essa matéria-prima fácil de arder. Então, assim como o carvão, né? Ele é um servo do fogo, ele já foi queimado uma vez, né? Ele foi preparado para a queima de maneira humilde e servidora, né? Ele recebe o fogo e se deixa queimar, né? Então, nós temos que criar essa substância favorável para que nosso coração possa realmente arder em combustão por essa faísca amorosa de Deus, né? E poder se identificar com esse recurso divino que habita dentro de nós, né? E devorar o fogo, a chama espiritual que devora os vícios, diz a Joana, né? E que abre espaço para que novas possibilidades do nosso ser possam ser realizados em nós mesmos, né? Então, ela vai falar isso nesse capítulo, é muito bonito também, né? Essa passagem dela, né? Então, a gente poder realmente poder conhecer os nossos recursos, acreditar em nós e poder avaliar as possibilidades de triunfo, né? Ela diz assim, né? Buscando, né, esse esforço para conquistar. E não aquele que fica preso no passado, ou na inconsciência, ou desacreditado, ou desconhecendo a si mesmo, né? Por isso que o autodescobrimento é sempre, né, um processo importante nessa jornada, né? E ela fala assim, o ser existencial tem seu significado relevante, precisa ser detectado e utilizado com segurança. Nós temos esse papel, né? Nós somos o sal da terra. Esse papel de gerar consciência e fazer a diferença, né, no mundo, né? Enquanto esse projeto de conquistar nossos potenciais, realizar o nosso ser.
Muito bem, gente. Vocês querem ficar ainda no item 15? Ou passamos semana que vem Eu para o acho item que- 16? Desculpa, Gelson, mas eu acho que aqui ainda no desafio, Vida, Desafio e Soluções, a gente tinha mais uns pontos, não sei. Tem bastante coisa, né? Foi. Eu concordo também, tem bastante Também ponto. concordo. Então, semana que vem, a gente permanece Continuação. no item 15, tá? É, Tá. vai continuar.